Saudações, concursandos e concursandas. Vamos dar continuidade à leitura do título 1 da Lei Complementar 75 de 93, que dispõe sobre a organização do Ministério Público da União e das outras providências, finalizando esse título com os capítulos 9, 10 e 11. Capítulo 9. O Conselho de Assessoramento Superior do Ministério Público da União. Artigo 28. O Conselho de Assessoramento Superior do Ministério Público da União, sob a presidência do Procurador-Geral da República, será integrado pelo Vice-Procurador-Geral da República, pelo Procurador-Geral do Trabalho, Procurador-Geral do Estado Militar e pelo Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Artigo 29. As reuniões do Conselho de Assessoramento Superior do Ministério Público da União serão convocadas pelo Procurador-Geral da República, podendo solicitá-las qualquer dos seus membros. Artigo 30. O Conselho de Assessoramento Superior do Ministério Público da União deverá opinar sobre as matérias de interesse geral da instituição, em especial sobre: inciso 1. Projetos de lei de interesse comum do Ministério Público da União, eles incluem os que visem alterar normas gerais da Lei Orgânica do Ministério Público da União, que é justamente a lei que está em leitura, a proposta de orçamento do MPU, que é tratada nesta lei e que também tem pontos de destaque na Constituição Federal, no capítulo sobre o Ministério Público. Inclusive no artigo 130A, que fala sobre o Conselho Nacional do Ministério Público. Inciso C. As que proponham fixação de vencimentos nas carreiras e nos serviços auxiliares. As carreiras, os senhores já sabem quais são e já foram faladas. E os serviços auxiliares também já foram destacados, mas serão detalhados certamente em algum ponto desta lei. Inciso 2. A organização e funcionamento da Diretoria Geral e dos serviços da Secretaria do Ministério Público da União. Artigo 31. O Conselho de Assessoramento Superior poderá propor aos Conselhos Superiores dos diferentes ramos do Ministério Público da União, a citar: Ministério Público Federal, Ministério Público Militar, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, medidas para uniformizar os atos decorrentes do seu poder normativo. O capítulo 10 fala das carreiras e tem 3 artigos, que são o 32, o 33 e o 34. O artigo 32 dispõe da seguinte forma: as carreiras dos diferentes ramos do Ministério Público da União são independentes entre si, tendo cada uma delas organização própria na forma desta lei complementar. Artigo 33. As funções do Ministério Público da União só podem ser exercidas por integrantes da respectiva carreira, que deverão residir onde forem lotados. Artigo 34. A lei estabelecerá o número de cargos e carreiras do Ministério Público da União, dos ofícios em que serão exercidas as funções. Capítulo 11. Finalizando o título 1 dos serviços auxiliares. A Secretaria do Ministério Público da União é dirigida pelo seu diretor-geral, de livre escolha pelo Procurador-Geral da República, domiciliado em outra
incumbindo-lhe os serviços auxiliares de apoio técnico e administrativo à instituição. Artigo 36. O pessoal dos serviços auxiliares será organizado em quadro próprio de carreira, sob regime estatutário, para apoio técnico administrativo, adequado às atividades específicas da instituição. Então, eles são regulados pela Lei 8.112 e pela Lei Específica das Carreiras do MPU, que não foi objeto do edital vigente. E agora, título 2 dos ramos do Ministério Público da União. Capítulo 1 do Ministério Público Federal. Seção 1. Competência dos órgãos e da carreira. Artigo 37. O Ministério Público Federal exercerá as suas funções. Inciso 1. Nas causas de competência do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, dos Tribunais Regionais Federais, dos Juízes Federais, dos Tribunais e Juízes Eleitorais. O que se pode deduzir daqui é que membros do MPM não têm competência para tratar de para entrar com ação na Justiça Eleitoral. Na Justiça Federal pode ser possível até. E por crimes eleitorais, os militares são julgados também na Justiça Eleitoral, destruindo aquela tese de que o foro privilegiado, ou melhor, foro por prerrogativa de função dos militares, abarca todos os crimes. Não, abarca todos os crimes militares ocorridos no exercício da função Inciso 2. Nas causas de competência de quaisquer juízes e tribunais para a defesa do direito e dos interesses dos índios e das populações indígenas, do meio ambiente, dos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico, paisagístico, integrantes do patrimônio nacional. Esse patrimônio nacional, que pode ser material ou imaterial, que tem tombamentos específicos e livros específicos por registro, que ficam aos cuidados do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que tem unidades nas 27 capitais e escritórios específicos em outras cidades. Está responsável também pela Fundação Cultural Palmares. Enfim, saibam mais no site do IFAM. O inciso 3 foi vetado. Parágrafo único. O Ministério Público Federal será parte legítima para interpor recurso extraordinário das decisões da Justiça dos Estados nas representações de inconstitucionalidade. Mas isso aqui não proíbe que os procuradores gerais de justiça ou aquelas pessoas a quem eles designarem, promotores de terceira instância ou outros procuradores, para atuar também no recurso extraordinário junto ao Supremo Tribunal Federal. Artigo 38. São funções institucionais do Ministério Público Federal as previstas no capítulo 1, 2, 3 e 4 do título 1, convido especialmente. Inciso 1. Instaurar inquéritos civis e outros procedimentos administrativos correlatos. Inciso 2.
requisitar diligências investigatórias e instauração de inquérito policial, podendo acompanhá-los e apresentar provas. Essa requisição, na verdade, soa praticamente como uma ordem às autoridades policiais que não podem recusar executar, não entendendo como recusa o fato de ter uma certa morosidade, porque a capilaridade da Polícia Federal é enorme. É muita coisa para investigar, e aí vai ficar sobre a questão da discricionalidade da eleição de prioridades. Mas, continuando aqui, inciso 3. Requisitar a autoridade competente a instauração de procedimentos administrativos, ressalvados os de natureza disciplinar, podendo acompanhá-los e produzir provas. Inciso 4. Exercer controle externo da atividade das polícias federais na forma do artigo 9. O que são as polícias federais? Segundo a Constituição Federal, no capítulo de Segurança Pública, seria Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal e Polícia Ferroviária Federal. Só que na prática não existe Polícia Ferroviária Federal enquanto carreira do serviço público, por conta da extinção da FSA, que era a Rede Ferroviária Federal, Sociedade Anônima, e a parte do patrimônio útil ficou para a Valec, e a parte que serviria apenas como patrimônio histórico ficou destinada ao IFAM. E existe lei específica que trata disso e foge ao nosso assunto. Portanto, os curiosos podem pesquisar, e é um tema de atualidade. Inciso 5. Participar dos conselhos penitenciários. Inciso 6. Integrar órgãos colegiados previstos no parágrafo 2º do artigo 6º, quando componentes da estrutura administrativa da União. Por exemplo, Conselho de Defesa Nacional, os membros do MPU podem estar presentes no CNJ, no CMNP, câmaras de coordenação e revisão, que é um órgão interno do Ministério Público, cuja competência vai ser revelada brevemente. Inciso 7. Fiscalizar a execução da pena nos processos de competência da Justiça Federal e da Justiça Eleitoral. Artigo 39. Cabe ao Ministério Público Federal exercer a defesa dos direitos constitucionais do cidadão, sempre que se cuidar de garantir o respeito. Inciso 1. Pelos poderes públicos federais, Executivo, Legislativo, Judiciário, os órgãos autônomos, que são Tribunais de Contas, Defensoria Pública, a partir das emendas constitucionais de 2010, 2013 e 2014, e os Tribunais de Contas e o Tribunal de Contas da União, que é um órgão superior de controle externo, segundo as normas internacionais da UNTOSAI. Isso aí vocês vão comprovar lendo qualquer livro de auditoria para quem for da área de contabilidade, ou auditoria ou concurso para auditor que aceite diplomas na área de Direito, Economia e Administração e Contabilidade.
pelos órgãos da administração pública federal direta ou indireta, pelos concessionários e permissionários de serviço público federal, que seria o serviço público federal, transporte coletivo interestadual ou internacional, terrestre. Existe o internacional aquaviário, geralmente marítimo, e vai ter regulamentação no inciso 4, por entidades que exerçam outra função delegada da União. Artigo 40. O Procurador-Geral da República designará, dentre os subprocuradores gerais da República, e, mediante prévia aprovação do nome pelo Conselho Superior, leia-se Conselho de Administração Superior do MPU, o Procurador Federal de Direitos do Cidadão, para exercer a função no ofício pelo prazo de 2 anos, permitida uma recondução. Podem grifar, onde tiver uma recondução, podem grifar o número dos cargos que citar, e onde não tiver, pode puxar uma observação após imprimir a lei, ou se conseguir anotar no PDF, puxa uma notinha dizendo que regra geral, nos cargos em que não houver limitação das reconduções, elas serão 2, ou prática que manifesta a autonomia administrativa do MPU. Então, prosseguindo. E essa nova recondução é precedida de uma nova decisão do Conselho Superior. Parágrafo 1º. Sempre que possível, o procurador não acumulará exercício de suas funções com outras do Ministério Público Federal. Parágrafo 2º. O procurador somente será dispensado antes do termo de sua investidura, por iniciativa do Procurador-Geral da República, anuindo a maioria absoluta do Conselho Superior. Artigo 41. Em cada Estado e no Distrito Federal será designado, na forma do artigo 49, inciso 3, órgão do Ministério Público Federal para exercer as funções do ofício do Procurador Regional dos Direitos do Cidadão. Parágrafo único. O Procurador Federal dos Direitos do Cidadão expedirá instruções para o exercício das funções de Procurador dos Direitos do Cidadão, respeitado o princípio da independência funcional. Artigo 42. A execução da medida prevista no artigo 14 inclui ao Procurador Federal dos Direitos Humanos. Procurador-Geral corrigido. A execução da medida prevista no artigo 14 incumbe ao Procurador-Geral, Procurador Federal dos Direitos do Cidadão. Artigo 43. Artigo 43. São órgãos do Ministério Público Federal: o Procurador-Geral da República, órgão singular superior, o Colégio de Procuradores da República, o Conselho Superior do Ministério Público Federal. Inciso 4. As câmaras de coordenação e revisão do Ministério Público Federal. Inciso 5. A Corregedoria do Ministério Público Federal. Inciso 6. Os Procuradores Gerais da República. Inciso 7. Os Procuradores Regionais da República. Inciso 8. Os Procuradores da República, que são a carreira inicial do Ministério Público. Quando se entra no concurso para ser membro, você entra como Procurador da República.
Parágrafo único. As câmaras de coordenação e revisão poderão funcionar isoladas ou reunidas, integrando o Conselho Institucional conforme dispuser o seu regimento. Artigo 44. A carreira do Ministério Público Federal é constituída por cargos de Subprocurador-Geral da República, Procurador-Regional da República e Procurador da República. Parágrafo único. O cargo inicial da carreira do Procurador da República e o do último nível é do Subprocurador-Geral da República. Seção 2. Da chefia do Ministério Público Federal. Artigo 45. O Procurador-Geral da República é o chefe do Ministério Público Federal. Colocar na nota. V. Artigo 44. Artigo 46. Incumbe ao Procurador-Geral da República exercer a função do Ministério Público junto ao Supremo Tribunal Federal, manifestando-se previamente em todos os processos de sua competência. Parágrafo 1. O Procurador-Geral da República proporá perante o Supremo Tribunal Federal ação direta de inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo federal ou estadual no respectivo pedido de medida cautelar. Inciso 2. A representação pela intervenção federal nos Estados, no Distrito Federal, nas hipóteses do artigo 34.7 da Constituição Federal. Quando estiverem estudando, puxem uma notinha. Artigo 34, aí omite o caput e aí cita o texto do inciso 7. As ações cíveis e penais cabíveis. Artigo 47. O Procurador-Geral da República designará subprocuradores gerais da República para exercer por delegação suas funções em os diferentes órgãos jurisdicionais do Supremo Tribunal Federal. Quais são esses órgãos jurisdicionais? Primeira turma, segunda turma e o pleno. Cada turma é composta por 5 ministros e o plenário, a sua composição total, tem 11. Só se começa um julgamento, por exemplo, de ADI, se tiver pelo menos 8 e só se encerra com voto favorável ou desfavorável se 2/3 deles votarem a favor da tese vencedora. Parágrafo 1º. As funções do Ministério Público Federal junto aos Tribunais Superiores da União. Esses tribunais estão descritos do artigo 103 ao 123 ou 124 da Constituição Federal. Leiam com carinho e tentem fazer uma síntese do que está lá. Parágrafo 2º. Em caso de vaga ou afastamento do subprocurador-geral da República por prazo superior a 30 dias, poderá ser convocado o procurador-regional da República para a substituição pelo voto da maioria do Conselho Superior. Parágrafo 3º. O procurador regional da República convocado receberá a diferença do vencimento correspondente ao cargo de subprocurador da República, inclusive de áreas de transporte, se for o caso. Artigo 41. Cumpre ao Procurador-Geral da República propor perante o STJ a representação da intervenção federal nos Estados Unidos do Distrito Federal no caso de recusa à execução de lei federal. Ação penal nos casos previstos no artigo 105.1a da Constituição Federal. Parágrafo 1. A competência prevista neste artigo poderá ser delegada ao Procurador-Geral da República. É uma faculdade do Procurador-Geral da República, mas como ele não é um super-homem, como nenhum chefe do poder ou órgão independente é um super-homem, então certamente
e ele escolhe alguns subprocuradores e vai delegar essas atuações, até para que ele consiga exercer com certa adequação à função administrativa. Artigo 49. São atribuições do Procurador-Geral da República como chefe do Ministério Público Federal. Esse artigo, então, trata de quê? Das atribuições interna corporis do PGR. Representar o Ministério Público Federal. Inciso 2. Integrar como membro nato, presidir o Colégio de Procuradores da República, Conselho Superior do Ministério Público Federal e Comissão de Concurso. Designar Procurador Federal dos direitos dos cidadãos e titulares da Procuradoria nos Estados e no Distrito Federal. Esse é o inciso 3. Inciso 4. Designar um dos membros do coordenador de uma das câmaras de coordenação e revisão do Ministério Público Federal. Inciso 5. Nomear o Corregedor-Geral do Ministério Público Federal, segundo lista formada pelo Conselho Superior. Inciso 6. Designar, observados os critérios da lei, legalidade estrita e os estabelecidos pelo Conselho Superior, é a legalidade ampliada ou juridicidade, ou blocos de juridicidade, os ofícios em que exercerão suas funções e os membros do Ministério Público que exercerão suas funções os membros do Ministério Público Federal. Inciso 7. Designar. A linha A, o chefe da Procuradoria Regional da República, dos procuradores regionais da República adotados na respectiva Procuradoria Regional. A linha B, o chefe da Procuradoria da República dos Estados e do Distrito Federal, dentre os procuradores da República adotados na respectiva unidade. Inciso 8. Decidir em grau de recurso os conflitos de atribuições entre os órgãos do Ministério Público Federal. Determinar a abertura de correição. Não sei se está correção, mas entenda-se correção. Sindicância e inquérito administrativo. Inciso 10. Determinar a instalação de inquérito ou processo administrativo contra os servidores dos serviços auxiliares. Inciso 11. Decidir processo disciplinar contra membro da carreira ou servidor dos serviços auxiliares aplicando as sanções cabíveis. Em relação aos servidores, é bom atentar para o artigo 141 do Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União, que vai traçar as competências para julgar recurso administrativo contra a aplicação de penalidades. Inciso 12. Decidir, atendendo à necessidade do serviço sobre a remoção a pedido ou por permuta, a linha A. A linha B. Alteração parcial da lista bienal de designações. Inciso 13. Autorizar o afastamento dos membros do Ministério Público Federal depois de ouvido o Conselho Superior nas hipóteses previstas em lei. Inciso 14. Dar posse aos membros do Ministério Público Federal. Inciso 15. Designar membros do Ministério Público Federal para a linha A. Funcionar os órgãos em que a participação da instituição seja legalmente prevista ao ouvido do Conselho Superior. A linha B. Integrar comissões técnicas ou científicas relacionadas às funções da instituição, ouvindo o Conselho
Superior. A linha C. Segurar a continuidade dos serviços em caso de vacância, afastamento temporário, ausência, impedimento ou suspensão do titular, na inexistência ou falta de substitutividade. A linha D. Funcionar perante os juízes e não os previstos no inciso 1 do artigo 37 da Lei Complementar. A linha E. Acompanhar procedimentos administrativos e inquéritos policiais instaurados em áreas estranhas da sua competência específica, desde que relacionados aos fatos de interesse da instituição. Inciso 16. Homologar, ouvido o Conselho Superior, o resultado do concurso para ingresso na carreira. Inciso 17. Fazer publicar o aviso da existência de vaga na lotação na relação bienal de designações. Inciso 18. Elaborar a proposta orçamentária do Ministério Público Federal submetendo a aprovação do Conselho Superior. Inciso 19. Organizar a prestação de contas do exercício anterior. Inciso 20. Praticar os atos de gestão administrativa, financeira e de pessoal. Está obrigado a praticar todos os que são delegados, como aplicação, como decisão e aplicação da sanção de demissão de servidores ou a perda de vitaliciamento dos membros do MPU. Inciso 19. Organizar. Inciso 20. Praticar atos de gestão administrativa, financeira e pessoal. Inciso 21. Elaborar o relatório de atividades do Ministério Público Federal. Inciso 22. Coordenar as atividades do Ministério Público Federal. Inciso 23. Exercer outras atividades previstas em lei. Qual seria a lei? Lei 8.625/93 e alterações. O que for dito nas leis específicas penais sobre os procedimentos investigatórios. Também no CPC e a legislação processual civil extravagante. Isso seria a Lei das Ações Constitucionais, ADI, ADPF, ADO, Mandado de Injunção, que é uma lei recente de 2016. Artigo 50. As atribuições do Procurador-Geral da República previstas no artigo anterior poderão ser delegadas ao coordenador da Câmara de Coordenação e Revisão, no inciso 15, a linha C e 22. Quando vocês estiverem estudando, o que vocês vão fazer? Pegar uma cor específica de marcar texto, marcar aqui, e essa mesma cor você vai usar no inciso 15, a linha C, e no inciso 22. Ao chefe da Procuradoria Regional da República e ao chefe das Procuradorias da República dos Estados e no Distrito Federal, as do inciso 1, 15, a linha C, e 22. O que é o 20, atos de gestão administrativa, financeira e de pessoal. O que é o 22, exercer outras atividades previstas em lei. Correção. Inciso 22 diz coordenar as atividades do Ministério Público Federal. Poderá ser dada essa função ao coordenador das câmaras de coordenação e revisão e ao chefe das Procuradorias Regionais da República e aos chefes das Procuradorias da República.
nos estados do DF. Artigo 51. A ação penal pública contra o Procurador-Geral da República, quando no exercício do cargo, caberá ao Subprocurador-Geral da República, que for designado pelo Conselho Superior do Ministério Público Federal. Seção 3. Do Colégio de Procuradores da República. O Colégio de Procuradores da República, presidido pelo PGR, pode marcar um tracinho nas iniciais desse nome e escrevê-las em maiúsculo. É integrado por todos os membros da carreira em atividade do Ministério Público. Mas e qual a competência desse Colégio de Procuradores da República? O artigo 53 nos responde da seguinte forma. Compete ao Colégio de Procuradores da República elaborar, mediante voto plurinominal, facultativo, secreto, características do voto para a formação da lista 6 sobre a composição do Superior Tribunal de Justiça, sendo elegido os membros do Ministério Público Federal com mais de 10 anos de carreira, tendo mais de 35 e menos de 65 anos de idade. Inciso 2. Elaborar, mediante voto plurinominal facultativo secreto, a lista sobre a composição dos tribunais regionais federais, sendo elegíveis os membros do Ministério Público Federal com mais de 10 anos de carreira, que contenha mais de 30 anos e menos de 65 de idade, sempre que possível, lotados na respectiva região. Eleger, inciso 3, eleger dentre os subprocuradores gerais da República e mediante o voto plurinominal e facultativo e secreto 4 membros do Conselho Superior do Ministério Público Federal. Inciso 4. Opinar sobre assuntos gerais de interesse da instituição. Parágrafo 1º. Para os fins previstos nos incisos 1, 2 e 3, ficou presidenciar a reunião do Colégio de Procuradores procedentes, segundo dispuser seu regimento interno, exigindo-se o voto da maioria absoluta dos eleitores. Parágrafo 2º. Excepcionalmente, em caso de interesse relevante da instituição, o Colégio de Procuradores renunciar em local designado pelo Procurador-Geral da República, desde que convocado por ele ou pela maioria de seus membros. Parágrafo 3º. O regimento interno do Colégio de Procuradores da República disporá sobre seu funcionamento. Seção 4. O Conselho Superior do Ministério Público Federal. O Conselho Superior do Ministério Público Federal é presidido pelo Procurador-Geral da República e tem a seguinte composição: Procurador-Geral da República e Vice-Procurador-Geral da República, que integram como membros natos. Inciso 2. 4 subprocuradores-gerais da República eleitos. A mandato de 2 anos, a forma do artigo 53, permitida uma reeleição ou seja, uma recondução. Inciso 3. 4 subprocuradores-gerais da República eleitos para mandato de 2 anos, por seus pares, mediante o voto plurinominal constitucional, com uma reeleição, como é. Parágrafo 2º. O Conselho Superior elegerá seu vice-presidente, que substituirá o presidente em seus impedimentos e no caso de vacância. Quem é o presidente? É o PGE. Artigo 55. O Conselho Superior do Ministério Público Federal renunciar ordinariamente uma vez por mês,
em dia previamente fixado. E, extraordinariamente, quando convocado pelo Procurador-Geral da República ou por proposta da maioria de seus membros. Artigo 56. Salvo disposição contrária, as deliberações do Conselho Superior são tomadas por maioria de votos presente a maioria absoluta de seus membros. Caso de empate, prevalecerá o voto do presidente, exceto na deliberação. Caso em que prevalecerá a solução mais favorável ao acusado. Parágrafo 2º. As deliberações do Conselho Superior serão publicadas no Diário da Justiça. No caso, leia-se aqui Diário da Justiça da União, exceto quando o regimento interno determinar sigilo. Ou seja, classificar a informação como reservada, secreta ou ultra-secreta, nos ditames da Lei 12.527 de 2011 ou 2012, conhecida como LAI, Lei de Acesso à Informação. Artigo 57. Compete ao Conselho Superior do Ministério Público Federal exercer o poder normativo no âmbito do Ministério Público Federal, observado os princípios desta lei complementar, especialmente elaborada e aprovada. Seu regimento interno, o do Colégio de Procuradores da República e das Câmaras de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. A linha A. A linha B diz: as normas das instruções para o concurso de ingresso na carreira as normas sobre designações para os diferentes ofícios do Ministério Público Federal. A linha D. Os critérios de distribuição de inquéritos e procedimentos administrativos papel feitos no Ministério Público Federal. O mecanismo para tentar que haja distribuição imediata ou a questão da eficiência do processo. Os critérios de promoção por merecimento na carreira. A linha os critérios de promoção por merecimento na carreira. A linha F, um procedimento para avaliar o cumprimento das condições de estágio probatório em relação aos servidores ou no estágio de caretamento, no caso dos membros do Ministério Público. Inciso 2. Aprovar o nome do Procurador Federal de Direitos do Cidadão. Inciso 3. Indicar integrantes da Câmara de Coordenação e Revisão. Aprovado. Inciso 4. Aprovado a instituição do Procurador Regional Eleitoral. Inciso 5. Destituir por iniciativa do Procurador-Geral da República e pelo voto de 2/3 de seus membros antes do término do mandato do Corregedor-Geral. Inciso 6. Elaborar a lista tríplice para o Corregedor-Geral do Ministério Público Federal. A lista tríplice destinada à promoção por merecimento. Inciso 7. Inciso 8. Aprovar a lista de antiguidade dos membros do Ministério Público Federal. Inciso 9. Indicar membro do Ministério Público Federal para a promoção por antiguidade observado no artigo 93.2, a linha B da Constituição Federal. Inciso 10. Designar o Procurador-Geral da República para conhecer do inquérito peças de informação ou representação sobre o crime comum atribuído ao Procurador-Geral da República, sendo o caso, promover a ação penal. Quando 2/3 do Conselho Superior decidir que o cara vai ser punido. Inciso 11. Opinar sobre a designação do membro do Ministério Público Federal para funcionar nos órgãos da participação. A instituição seja legalmente prevista, integrar comissões técnicas, abre aspas, jurídicas ou científicas relacionadas à função da instituição. Inciso 12. Opinar sobre afastamento temporário do membro do Ministério Público Federal.
Inciso 13. Autorizar a designação em caráter excepcional de membros do Ministério Público Federal para exercício de atribuições processuais perante juízes, tribunais de ofício, estabelecido por sua categoria. Inciso 14. Determinar a realização de correições e sindicâncias e apreciar os relatórios correspondentes. E também determinar a instauração de processos administrativos em que o acusado seja membro do Ministério Público Federal e apreciar seus relatórios de compromissos cabíveis. As medidas cabíveis nesse caso são: demissão, se não for vitalício, e perda do vitaliciamento, se for vitalício, dentre outros. Essas daí estão dentre as mais graves. Inciso 16. Determinar o afastamento preventivo do exercício das funções do membro do Ministério Público Federal, iniciado ao acusado de processo disciplinar do seu retorno. Inciso 17. Designar a comissão de processo administrativo em que o acusado seja membro do Ministério Público Federal. Decidir sobre o inciso 18. Decidir sobre o cumprimento do estágio probatório por membro do Ministério Público Federal. Só que, na verdade, o estágio probatório do membro chama-se estágio de vitaliciamento em função de se tratar de um cargo vitalício, encaminhada a cópia da decisão do Procurador-Geral da República, quando for o caso, para ser efetivada a exoneração. Ou você vai ser declarado vitalício, ou você vai ser exonerado. Ou você pode ser demitido, se você não for vitalício ainda. 19. Decidir sobre remoção e disponibilidade dos membros do Ministério Público Federal por motivo de interesse público. Autorizar pela maioria absoluta de seus membros que o Procurador-Geral da República a realização de perda de cargo ao membro vitalício do Ministério Público Federal nos termos previstos em lei. Opinar sobre os pedidos de reversão de membros da carreira. 22. Opinar sobre encaminhamentos de proposta de lei para aumento do número de cargos da carreira. Por quê? Porque o quê? Aumento de despesa potencial. Então, tem que ir para a LDO e para a Lua do ano em que for ter o concurso e nas ruas seguintes poder ter um relatório de como se deu essas nomeações. Inciso 23. Deliberar sobre a realização de concurso para ingressar na carreira, designar membros da comissão do concurso e opinar sobre a homologação dos resultados. Aprovar a proposta. Orçamentária que integrará o projeto de orçamento do Ministério da Economia. 25 vezes seu, outras. Inciso 25. Exercer outras funções estabelecidas em lei. Aqui temos outro rol exemplificativo de funções do Procurador-Geral da República. Parágrafo 1º. O Procurador-Geral e qualquer membro do Conselho Superior estão impedidos de participar das decisões dos casos previstos nas leis processuais para impedimento de suspensão dos membros do Ministério Público. Parágrafo 2º. As deliberações relativas aos incisos 1, a linha A, 4, 13, 15, 16, 17, 19 e 20.
21. Pronto. Esse vídeo agora está concluído.